Olá, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas, prezados alunos, alunas, professores, demais convidados que estão hoje aqui conosco para mais um evento do nosso ISEG Meeting, né? Para aqueles que estão participando pela primeira vez, o ISEG Meeting é um evento semestral que nós desenvolvemos aqui no ISEG, Escola de Negócios, cujo objetivo principal é oportunizar a todos nós receber profissionais que, de forma destacada no mercado, têm produzido, têm desenvolvido estudos ou têm desenvolvido práticas profissionais de fronteira do conhecimento, né? E que por isso, por essa notabilidade, por esse destaque, a gente é que abre o nosso espaço de aula para poder oxigená-lo com aquilo que nós entendemos que esteja acontecendo, né, de mais proeminente, de mais significativo e, sobretudo, de maior relevância para nossa área gerencial em qualquer um dos nossos cursos, ciências contábeis, economia e administração. Tá? E nós já estamos no nosso segundo evento, né, e a gente agradece demais a vocês, né, por estarem em mais essa edição do ISEG Meeting conosco. E nós temos hoje um convidado para nós muito especial, né? E eu digo muito especial até por uma relação pessoal, né? Nós estamos recebendo o professor Murilo Moreno, né? O professor Murilo tem passagens profissionais muito interessantes, né? Lá nos idos de 80, 90, né, Murilo? Quando nós nos conhecemos na Shell Petróleo, né? Depois disso, o Murilo também ocupou a área de gerência de propaganda da Fiat Automóveis. Depois parece também que passou pela Ogilvy, né, Murilo? Né? Foi diretor comercial a Ogilvy é uma grande agência de publicidade, né? Ele foi gerente. Também parece que no SBT também respondeu por uma diretoria comercial importante, né? E o Murilo, assim, ele é uma pessoa também muito reconhecida no mercado, tanto é que ele já é possuidor de prêmios de destaque, né? O Murilo recebeu o prêmio Caboré como profissional de destaque, né, na área de marketing e como anunciante, né? Ele, inclusive, já foi eleito um dos 100 homens de marketing do mundo, olha só, né? Um destaque muito, muito relevante, né? E também ele traz em si algumas marcas muito interessantes e curiosas, né? O Murilo, ele foi responsável, ele foi o produtor de um dos comerciais mais vistos do mundo no ano de 2011, né? Muitos de vocês certamente lembram de um comercial da picape Frontier da Nissan, chamado Pôneis Malditos. Pônei Maldito fez aniversário, né, Murilo, há algum tempo atrás, né? Então, assim, foi um comercial, né, absolutamente fora da caixa, né, fora do convencional, e que certamente criou, trouxe para ele, assim, um reconhecimento muito grande, né, em termos de mercado, né? Então, assim, o Murilo hoje, ele basicamente ele é professor, né? É professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e também da Fundação Getúlio Vargas, né? Ele também é um apresentador, né, de um programa Conversa de Marketing, né, no canal A Cabo Marketing, não é isso, Murilo? Né? Ele também é o fundador da consultoria Sequoia, é uma consultoria que atende fundamentalmente as empresas do setor automotivo, né, as concessionárias, né, onde ele já atua há bastante tempo, né? E recentemente o Murilo nos blindou com algo muito interessante. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Deixa eu desfocar, tirar isso aqui para mostrar para vocês essa obra do Murilo, né? Fora do automático, né? São mini provocações sobre marketing e comportamento do consumidor, tá? Que o Murilo publicou há pouco tempo, mês passado, né, Murilo? Uns 2 meses, parece, né? Dia 8 de setembro foi o lançamento.
Um mês. Olha só. Um mês exato. Um mês, né? E realmente é uma obra que a gente recomenda a leitura, né? Não só para quem é de marketing, né? Mas para quem entende ou ver negócios, né? Então, essa obra do Murilo, eu acho que ela é a cara do Murilo, para quem conhece o Murilo, né? Quer dizer, ele faz mini provocações, né? Porque o Murilo, talvez uma das principais características dele é ele é um profissional fora da caixa, viu, gente? Então ele sempre tem algo diferente sobre aquilo que nos parece óbvio, né? Então ele tem sempre um olhar diferente, né? E eu me recordo muito aqui de Priscas Eras, né? Quando o Murilo saía daqui de Belo Horizonte e se embrenhava no interior, né? Fazendo campanhas promocionais absolutamente fora do automático, né? Fora da caixa, né? Campanhas absolutamente inovadoras, disruptivas, eu diria. Né? Então, assim, essa é uma das grandes características do Murilo, né? Quer dizer, ser esse profissional que está sempre enxergando um lado diferente de análise ou de desenvolver seus projetos, né? De modo assim que para nós, Murilo, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Mais do que isso, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? E a gente espera que seja a primeira de várias outras oportunidades que a gente tenha de abrir esse canal, abrir esse meio aqui para que você possa estar mais conosco e participar desses eventos. Bacana, gente, com vocês agora o Murilo para falar desse assunto que talvez seja um dos mais instigantes, né? Quer dizer, como andam essas interações da empresa com seus clientes, né? Como na era da tecnologia e da transformação digital, essas novas formas de acesso e interatividade entre empresas e clientes estão fazendo um novo momento dentro da lógica do modelo comercial e, sobretudo, da competitividade das empresas, tá? Então ele vai nos falar sobre esse tema hoje, que a gente acha que talvez seja um dos conhecimentos mais de fronteira em termos de gestão. Bacana, Murilo, passo para você a palavra. Obrigado. Ok, obrigado. Eu acho que faltou você falar as duas coisas mais importantes. Primeiro, que eu sou mineiro de Belo Horizonte. Isso é um orgulho para mim e, por incrível que pareça, não desmerecendo outros estados, mas quando a gente sai de Minas Gerais, a gente descobre qual que é a riqueza do mineiro, essa coisa de ouvir mais do que falar, prestar atenção. Isso é importantíssimo na carreira de quem quer realmente se destacar. E várias vezes os meus chefes falavam comigo, vai resolver o problema tal porque você tem uma paciência para entender a questão que muitos outros não têm. Então, para quem é mineiro, parabéns. Para quem não for mineiro, aprenda com os mineiros. Aproveita que vocês estão na PUC, aprenda com os mineiros. E a segunda coisa que não foi dita pelo Checa, que é super importante também, é que, além de tudo, eu comecei minha carreira de professor dentro da PUC. Eu fui professor da PUC em 91, eu trabalhava na Shell, na época era funcionário da Shell, e durante um ano eu trabalhei na Shell e à noite eu dava aula na PUC, antes de ser transferido para o Rio de Janeiro, antes de ir para a sede, e aí, daí para diante, a carreira aconteceu. Da Shell, eu voltei para a Fiat, porque minha esposa estava em Belo Horizonte, passei em algumas agências, não só a Ogilvy, que é hoje a segunda ou a terceira maior agência do Brasil, sempre foi muito grande. Aí passei por N agências, caí na Nissan, fiz, né, um trabalho claramente revolucionário na questão de colocar a marca na cabeça do brasileiro. Era uma marca desconhecida e ela passou realmente a ser conhecida depois de uma série de comerciais que o mais famoso é os Pôneis Malditos. E aí eu troquei tudo que eu tinha em termos de carreira para ser consultor. Quando eu perdi minha esposa, e aí Checa conhece muito bem a história, eu larguei tudo para cuidar dos filhos, e aí descobri que o mundo da consultoria, se não for tão interessante, é mais interessante uma coisa ou outra do que ser um executivo de multinacional. Então, são 10 anos já quase sendo consultor, não sendo mais executivo, e aí eu me dedico um tempo a ser professor na ESPM, da Fundação Getúlio Vargas.
Eu estou deixando aí para vocês as minhas redes sociais. Eu resolvi, há 2 anos, no meio da pandemia, colocar um pouco de esforço, não só simplesmente dentro da universidade, não só simplesmente dentro dos meus clientes, mas no mercado em geral, para discutir ou para mostrar um ponto de vista diferente do meu. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não estou vendo na tela a minha tela. Já está compartilhado? Sim. Mas tá, ok. Então vocês estão vendo aí a capa do livro fora do automático? Eu não sei, não. Eu agora só estou me vendo. Ok, vamos lá. Vamos em frente, que atrás vem gente. Se por acaso não entrar a apresentação, vocês me falam que eu volto a sair e entrar. Mas, como disse o Thiago, eu tenho aí o meu canal na TV Market, um canal do Grupo Box Brasil, e eu tenho lá diariamente o programa falando exatamente sobre essa visão diferenciada que eu tento ter em termos de problemas normais do dia a dia. Nós não vamos falar aqui hoje, não é com relação a aplicativo, não é com relação a smartphone, não é com relação à tecnologia. Isso aí eu acho que tem gente mais competente para falar do que eu. Na verdade, o que nós vamos falar aqui hoje é a respeito de como é que essas tecnologias, como é que essa mudança de comportamento está impactando na empresa tradicional. Porque, quer queira, quer não, por mais que a gente fale da tecnologia chegando, por mais que a gente fale de todas as startups tecnológicas, e mesmo as grandes, né, Apple, Google, Facebook, né, a Meta, por mais que a gente fale delas, a maior parte dos clientes ainda são clientes do mercado tradicional. Então, por conta disso, o que nós vamos falar aqui hoje é como é que esse impacto acontece no dia a dia. Eu vou perguntar de novo, que eu estou vendo no celular, eu estou vendo eu e o Checker, mas não estou vendo a apresentação. A apresentação está passando ou não? Não, parece que ainda não. Tá, então deixa eu dar um refresh aqui, só para ter certeza que a gente está no mesmo capítulo. Só um segundo, gente. E para mim, estava aparecendo que estava compartilhado. Não, não entrou ainda. Então agora vai entrar. Atenção, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Agora sim, você vai ter que fechar umas duas aí. É isso aí. Pronto. Agora os alunos vão estar vendo aí não o que é inerente ao produto, mas seu impacto na empresa tradicional. Desculpa, gente. Você vê como é que é. Estamos falando de tecnologia. O Murilão aqui não é tecnológico. Pisei na bola, apertei os botões errados aqui na ferramenta. Mas vamos lá. Então, assim, o que a gente vai ver aqui, de novo, não é uma visão voltada para discutir tecnologia. Ontem vocês tiveram uma apresentação muito mais tecnológica do que vai ser essa aqui, mas nós vamos discutir aqui qual que é o impacto que essas tecnologias têm gerado nas empresas. Então, eu queria começar, eu vou listar as tendências e a partir dessa listagem nós vamos entender cada uma delas e depois vai ser um prazer poder conversar com vocês, responder aquilo que vocês queiram. Então, nós vamos passar por 5 ou 6 tendências. A primeira, pressão nos preços. A segunda, a questão do de graça pelo não útil, ou seja, mas não é de graça. O que o consumidor realmente ele quer, o que ele está aprendendo, o que ele está tirando dessas tecnologias. A questão da regulamentação, a gente percebe um descolamento, e a gente vai falar disso. A empresa que muda, a empresa em si, ela continua do mesmo jeito, boa como que ela era, ou seja, ela não muda, desculpa, mas mesmo assim, as empresas do mundo tradicional pioraram. E a questão da impaciência que o consumidor cada vez mais tem tido. Então, vamos começar pela pressão nos preços. Basicamente, a gente vê uma mudança de comportamento do nosso consumidor, que é o seguinte: para quem, que nem eu, que nem
Checker temos mais tempo, mais idade, a gente viu o aparecimento do celular. Celular, quando ele chegou, simplesmente ele não fazia nada a não ser telefonar e mandar uma ou outra mensagem. Num certo momento, com o aparecimento do smartphone, estamos falando aí de 2007, se eu não me engano, o primeiro celular lá do Steve Jobs, o primeiro iPhone, que vamos dizer que é a mudança mesmo do perfil, a gente começa a perceber que as pessoas passam a fazer uma coisa que é entrar na loja, conversar com o vendedor e pesquisar o preço. Vamos entender. Nesse momento, as empresas já tinham toda a estrutura de loja, né? Toda a estrutura no mundo real, estavam começando a engatinhar na coisa de ter site e vender através de site. Existia uma coisa muito, digamos, hoje a gente olha, parece estranho, na época não parecia, existia uma diferença enorme de preço. Então, se você entrasse numa loja, Magazine Luiza, você visse lá, vou comprar uma televisão, a mesma televisão no Magazine Luiza era mais barato na internet, e o conceito que se discutia, que se falava, era o seguinte, ó, na internet eu não tenho loja, não tenho estoque, não tenho custo de divulgação, então a internet pode ser mais barata, o que é uma falácia, né? O que é um erro, porque na verdade, e foi se descobrindo com o tempo, à medida que vai crescendo a parte de internet, à medida que todo mundo vai para a internet, você começa a ter que anunciar para se destacar, o seu custo de tecnologia passa a ser imenso, além do que você tem que ter um estoque para atender a internet. E aí você começa a ter o que hoje a gente tem, os centros de distribuição de todas as grandes empresas, e essa é uma mudança que o celular estar no bolso da gente começa a provocar. Então, nesse momento, a primeira reação é: o cliente entra na loja, pergunta o preço para o vendedor, quanto custa, e aí, discretamente, era a coisa mais engraçada, porque no começo as pessoas tinham vergonha de fazer isso, elas pegavam, saía, espera só um segundo, fingir que ia no banheiro, ou um ficava conversando com o vendedor e o outro, se fosse um casal, saía para consultar o preço da internet, voltava e falava, ó, seu preço está mais caro do que sua loja na internet. E normalmente o que acontecia é que o vendedor ia falar com o gerente e o gerente fazia o preço da internet. Então esse é o primeiro movimento, a primeira mudança relativa ao processo de venda por conta do celular. Então, assim, essa coisa dos preços serem diferentes começou a ser questionada ali no final dos anos 2010, ali 2016, 2017, começa a ter a discussão, e aí começa a ideia passar a ser comum da questão do omnichannel, ou seja, o cliente é um só, independente de onde ele vá comprar. Então, o cliente que compra na internet, o cliente que compra na loja física, o cliente que compra no celular é uma pessoa só, e as empresas passam a administrar o CPF, vamos falar assim, ou seja, a pessoa que está ali, independente do canal que ela está. Então, uma das primeiras providências que acontece é a questão do preço passar a ser igual, independente do canal. A segunda coisa que hoje, digamos, está quase que comum, as principais empresas do mercado já fazem isso, as outras estão acompanhando, é a questão de você poder comprar na internet e pedir para retirar na loja, ou você chegar na loja, comprar na loja e receber na sua casa via delivery. Então, essa questão da jornada do consumidor passa a ser uma coisa só, independente do canal que eu esteja, e eu percebo isso claramente no dia a dia, principalmente na comunicação. Eu vou mostrar para vocês dois comerciais. Os dois comerciais da Casas Bahia, o primeiro comercial
é de 2000, se não me engano, é de 2007, 2006, por aí, eu não vou lembrar o ano certo. O segundo ano comercial agora, do ano de 2021, e vocês vão perceber a mudança de ambientação, a mudança de comportamento e assinatura que passa a ser na loja, no site, no app. Então, todas as grandes varejistas hoje, elas colocam claramente alguma assinatura falando, ó, se você quiser comprar aqui ou se você quiser comprar no seu celular, estamos abertos para vocês. Então, vamos ver dois comerciais. Primeiro comercial de 2000 e alguma coisa, 2006, vamos falar que seja esse ano. E depois, vamos ver o comercial de 2021. Gostou da TV? Gostei, mas só tô olhando. Tá olhando? Então vai levar. Ai, que olhou, levou. Hoje não. O senhor olhou, não gostou? Então vai levar. Como é que esse mês não dá? Dá sim, no aniversário das Casas Bahia, olhou, levou. É, que o senhor vai comprar TV muito mais, olha só. Nesta TV LG 29 polegadas, com R$240 de entrada, você paga só R$90,50 mensais em 12 vezes. Aproveite! No aniversário das Casas Bahia, olhou, levou. O que você quer? O que você pode? Ok, é interessante perceber que, além de tudo, a ambientação é dentro da loja. Agora vamos ver a ambientação do anúncio de 2021. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Pede Casas Bahia. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Pede caixa de som, caixinha de bombom. Pede pilha, pede agulha, detergente. A vida pede roupa, pede fantasia. Pede, no app a qualquer hora, todo dia. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Pede Casas Bahia. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Pede pneu, fralda e sapato. Pede celular, enfeite, artesanato. Casamento, nascimento, aniversário. Pra comer, pra faxinar pro dia a dia. Pede Casas Bahia. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Pede Casas Bahia. Nova Casas Bahia. Agora você pode pedir tudo para seu dia a dia. Pede na loja, no site e no app. Pede Casas Bahia. A gente vê claramente que os ambientes são completamente diferentes. No primeiro, os personagens estão dentro de uma loja. Não vou nem falar a respeito da televisão, que era ainda televisão de tubo, mas a coisa acontece na loja, o ambiente é um ambiente em que existe uma negociação, tanto que o cara fala, eu não tenho dinheiro, fala, não, aqui não é problema. Então, era uma realidade, e no paralelo já começava a ter as pessoas abrindo o celular e discutindo preço com o vendedor. No segundo, vocês veem, não mostra a loja em momento nenhum, mostra basicamente celular, ou seja, as compras sendo feitas no celular, fecha falando que pode ser na loja, pode ser no site ou pode ser no aplicativo, mas basicamente o que a gente percebe ali é muita caixa, muita entrega, ou seja, você não precisa se deslocar, você pode, no conforto do celular, receber o que você queira, e aí uma mudança enorme em termos de comportamento por conta do celular, por conta do aplicativo, mas o mais importante, voltando lá na Casas Bahia, ela era uma empresa que vendia televisão, que vendia fogão, que vendia móveis, e de repente, se vocês repararam no comercial, tem ali linha, tem comida, tem panela, tudo aquilo que eles não tinham, a partir do momento que você envia através de um centro de distribuição, você passa a poder entregar e você pode chegar ao limite, ou ao extremo, digamos assim, de passar a ser o único fornecedor de uma pessoa. Hoje em dia, quem quiser comprar, consegue comprar tudo, desde de tesoura, agulha, até automóvel na Amazon. A Amazon do Brasil ainda não vende automóvel, mas já vende peças de automóvel. Você, se quiser, você compra quase tudo
dentro de Casas Bahia, quase tudo dentro do Magazine Luiza, quase tudo dentro do Mercado Livre. Ou seja, essa é uma mudança claríssima que começa através da pressão dos preços. Então, quando a gente está falando de pressão dos preços, já está aí na tela para vocês o de graça pero no mucho, o que eu quero dizer é que também aparece uma novidade, que é a questão do freemium versus o premium. Para vocês que nasceram, que são digitais desde o dia que nasceu, isso aqui é uma tranquilidade, é fácil de entender. Mas para quem vem, imagina, eu sou um executivo, tenho 20 anos de empresa e, de repente, eu começo a ter uma pressão do meu consumidor que espera que eu entregue coisas de graça. A internet criou essa ideia de que tudo pode ser de graça. As pessoas gostaram dessa ideia e aí o único jeito de escapar desse premium, desse não pagar, digamos assim, desse gratuito, é separar entre o freemium, que é o mesmo produto, ou parte desse produto gratuito, e o premium, que é quando você paga de ponta a ponta. Então, se a gente for pensar, jornal, revista, todos eles já partiram para esse caminho. A maior parte dos aplicativos, principalmente os aplicativos de games, que é de onde que vem a ideia, todos eles têm a versão freemium e a versão premium, e isso aqui é mais ou menos como uma questão de tráfico de droga. Você vai acostumando, você vai mudando o comportamento do consumidor, vai fazendo com que ele se vicie no seu produto, e num certo dia você fala, ó, agora tem uma versão nova, mas essa versão nova aqui só se for paga. Esse processo freemium versus premium começa a entrar também nas empresas. A gente falou de Casas Bahia. Casas Bahia, hoje em dia, ela vende, Bahia, Magazine Luiza, quem quer que seja, serviços de seguro ou de extensão de garantia, coisas que não faziam antes. Então, eles vão acrescentando produtos, como se fosse uma camada de cebola, e aumentando a forma de ganhar dinheiro. Fora que, se você olhar qualquer aplicativo dessas empresas, elas estão cheias de conteúdo gratuito, chegam até o limite de, se você for um cliente tradicional, eu te dou alguma coisa de graça. Pensa na Amazon. A Amazon você tem por R$ 9,90, lá quando você vira Prime, você tem frete grátis, você tem o Prime TV dentro desse pacote, você tem o Music deles, a Amazon Music, dentro desse pacote, ou seja, você vai colocando produtos e mais produtos, de modo que o cliente vire e fala, puxa vida, eu quero. Quem vai entrar nesse processo logo agora, talvez mês que vem, daqui a 2 meses, mas vai fazer isso esse ano, com relação a esse freemium versus premium, é a Meta, que vai pegar o WhatsApp e vai criar a versão paga do WhatsApp. Então, imagina cada um de vocês. Vocês estão aí, acho que principalmente no Brasil, a gente é viciado no WhatsApp. Eu não conseguiria viver sem o WhatsApp, eu acho que eu teria aí um tempo de reaprender, descobrir outros caminhos, mas o WhatsApp, ele já anunciou, é a segunda vez que ele fala, a primeira vez que ele anunciou, a rejeição foi muito grande, porque ele queria cobrar de todo mundo, e aí ele vai assumir essa versão freemium, que vai ser essa que vocês usam no dia a dia, versus a premium, que vai ser uma com coisas que na freemium não existe, e é bem provável que com o tempo eles tirem alguma coisa do WhatsApp gratuito para estar só no premium, e vão nos forçar a querer, já que você quer mais informação, vá para lá. Se vocês pensarem no WhatsApp Business, já é o meio do caminho, mas agora a ideia deles é fazer isso com a pessoa física, ou seja, você que tem seu celular, você que todo dia abre 32 mil vezes o smartphone para ver mensagem no WhatsApp, você vai passar a pagar. A grande questão, e você pode ter certeza, cada um de vocês pode ter certeza, que eles pesquisam e sabem disso, é qual que é o valor que eu aceitaria pagar para continuar tendo o WhatsApp.
vai ser alguma coisa como um valor irrisório, em que você vai lá, por esse valor eu pago R$ 2,99, R$ 5,99, alguma coisa que realmente você fala, não, vale a pena. E na hora que a gente pensa que eles têm milhões de usuários, isso é um valor absurdamente alto. Também resultado dessa mudança que smartphone e aplicativos trouxe para a gente. A terceira é a questão do que o consumidor ele quer de verdade. Quando eu falo disso, né, a gente precisa lembrar que a tecnologia sempre ela é mais interessante do que o mundo conhecido. Então, tudo que a gente conhece em termos de mundo físico, a gente nasce nesse mundo, a gente conhece esse mundo, e a tecnologia está sempre trazendo coisas novas. E eu gosto muito de usar como exemplo para mostrar como é que o comportamento tem mudado e como é que as pessoas estão se interessando por outras coisas na entrega de carro. Né? Antes até de falar de entrega de carro, acho que vale a pena contar o caso da minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos do meu segundo casamento, e é muito interessante que qualquer shopping que a gente entre, ela entra nas lojas para poder mexer nos celulares, para jogar qualquer tipo de jogo nos celulares. Então, essa tecnologia na porta, chamando, trazendo o cliente para dentro, a gente acaba, eu e minha esposa, certas vezes, comprando alguma coisa, porque, como ela está ali, já dentro da loja, mexendo no celular, a gente aproveita e compra. Mas, com relação a carro, sempre, no momento da entrega, o que se explicava, o que se mostrava, o que o cliente queria saber era como é que eu ligo o carro, como é que a chave funciona, não funciona, quando eu vou mexer no motor para olhar óleo ou mexer na água do limpador ou do radiador, esse tipo de explicação era o momento da entrega, o momento mágico da entrega, era um dos assuntos mais importantes. Não tem 10 anos, isso mudou e cada vez está pior ainda. O cliente chega, ele olha para o carro, está pouco se importando para os detalhes técnicos do carro. A única coisa que ele quer saber é como é que eu emparelho o meu celular com o multimídia do carro. E é interessante, eu tenho vários clientes concessionários, né, na indústria automobilística, e um dos clientes estava tendo um problema muito grave, muito sério, porque o cliente comprava o carro. Quando ele ia pegar o carro, ele queria desistir da compra. Por quê? Porque o carro, o sistema do multimídia que vinha instalado no carro, não aceitava todos os celulares. Então a pessoa chegava ansiosa, com o celular na mão, e ela falava, puta, como é que eu vou emparelhar? E o pessoal da entrega técnica tentava de tudo quanto é jeito, telefonava para a montadora, ou seja, fazia o diabo para poder conseguir resolver, e aí descobria-se que, esse modelo, com esse sistema, não funciona com o nosso multimídia. E aí estava tendo uma certa resistência, cancelamento mesmo, não quero ficar com esse carro, eu comprei o carro, foi para usar, ou seja, interessante, eu comprei o carro, foi para usar. Na verdade, ele comprou o carro para ir de ponto A para ponto B, mas a coisa mais importante é o celular estar emparelhado com o multimídia. E aí a gente resolveu digamos, da pior forma possível, até que a montadora trocou o sistema, que foi o seguinte: o cliente chegava para comprar, passava o processo todo, a gente incluiu uma fase na venda que não existia. Qual celular que você tem? Toda vez que a gente perguntava isso para o cliente falava, mas por que você está me perguntando isso? Ou seja, ele não via a razão da gente estar perguntando por que é que a gente quer saber do celular, já que ele está querendo comprar um carro. E a gente explicava, porque dependendo do modelo de celular que você tem, ele não emparelha com esse carro. Então, ou a gente troca o multimídia, no seu caso, ou você troca o celular, ou, se não, você vai ter que ter o carro sem usar o celular emparelhado. E a coisa mais interessante é que, na maior parte das vezes, o cliente trocava o celular. O cliente chegava, descobria que o celular não emparelhava
com o automóvel, queria comprar o automóvel, a gente incentivava a troca, a gente dava um desconto para ele trocar o celular, a gente já tinha feito um acordo com uma empresa de venda de telefone, e a gente conseguia trocar o aparelho, e ele saía com um carro novo e um celular novo, totalmente aparelhados. Outra coisa que está acontecendo, uma tendência e está cada vez, digamos, piorando, é a questão da regulamentação tardia. Qual que é a grande questão, o grande problema da tecnologia? A tecnologia ela sempre é mais rápida do que a legislação. Isso é a coisa mais óbvia, né? Estou falando aqui é super óbvio. Primeiro você inventa, a partir da invenção você coloca no mercado, não existe nenhuma lei ainda regulamentando, e aí você precisa, os legisladores precisam correr atrás do atraso, precisam correr atrás do prejuízo para poder criar alguma coisa. E aí o que nós estamos falando aqui, basicamente, um ótimo exemplo é o Uber. O Uber, um aplicativo simplésimo, digamos assim, né? Que é, vamos chamar de Tinder da corrida de táxi. Eu pego de um lado alguém que quer ir de ponto A ao ponto B, do outro lado eu pego alguém que está disponível a usar o próprio carro para fazer esse serviço, junto os dois e pronto, vou lá, resolvo o problema, serviço novo. Só que, exatamente igual, sem tirar nem pôr, existe o táxi. O táxi sempre existiu, desde que o carro existe, desculpa, desde a época das carruagens, a gente pode dizer que serviço de táxi já existia. E ele é atropelado pelo Uber por N razões. Primeiro, pela comodidade. Eu deixo de ter que telefonar para um ponto ou sair para a rua e dar a sorte de encontrar um carro. E eu passo a ter o conforto, a comodidade de, com 2 toques no celular, pedir um carro e a empresa Uber procurar alguém perto da minha casa e falar, vai lá, porque o Murilo quer ir de A para B. Só que a primeira reação que aconteceu foi todos os taxistas que pagam impostos, que têm exigência de carro novo, que têm exigência de treinamento, todos esses taxistas botaram pressão no governo para poder falar, tem alguma coisa de errado aí. Eu estou pagando imposto, eu estou fazendo tudo que você quer, e tem uma empresa que apareceu aí que faz isso tudo sem nem dar atenção para você, não paga imposto, não paga nada e está tirando o meu ganha-pão. E é disso que eu falo da regulamentação tardia. Teve greve, teve briga, o governo começou a taxar, ou seja, a primeira regulamentação foi criar imposto, passou-se a ter um ou outro tipo de regulamentação da relação profissional entre o motorista de Uber e a empresa, e agora, há menos de 2 meses, as ações da Uber caíram nos Estados Unidos, lá nas bolsas dos Estados Unidos, porque o governo americano começou a falar que a relação do motorista de Uber, que só dirige para Uber, é uma relação de funcionário. E se, por acaso, isso passar na lei americana, vira padrão no mundo inteiro, e aquilo que é o grande diferencial do Uber, que é não ter que pagar nenhum benefício para os motoristas, a não ser o valor da corrida, passa a deixar de existir, e com isso a Uber bem provavelmente deixe de existir. Então, a gente vê que o aplicativo aparece sem regulamentação e, de repente, a regulamentação pode, inclusive, matar o próprio aplicativo. Agora, todo mundo que trabalha em RH de grandes empresas já sabe, já conhece qual que é o problema do WhatsApp ou qual que é o problema da gravação que está no bolso da gente, ou seja, todo mundo agora tem um gravador dentro do bolso, além de ser uma máquina fotográfica. Primeiro, que qualquer resposta no WhatsApp
pode ser utilizada na justiça como comprovação de que você estava trabalhando fora do horário estipulado. Então, se você trabalha das 8 às 6 e responde uma mensagem, qualquer que seja, às 10 da noite do seu chefe, você está fazendo hora extra. E esse é uma grande dor de barriga hoje entre as empresas, porque o que acontece é que a gente está indo para o mundo do Anywhere Office, ou seja, você trabalha onde você quer, você trabalha na hora que você quer, você tem a liberdade que você quer, e as regulamentações continuam sendo as antigas, ou seja, apesar de eu ter a liberdade, na hora que eu vou para frente do juiz, a justiça diz o seguinte, ó, eu tenho que trabalhar no escritório das 8 às 6. Qualquer coisa fora disso aí é hora extra. Hoje o que acontece? Eu abro mão de trabalhar de manhã, porque nesse horário eu quero estar com minha filha, quero levar ela na escola, quero fazer ginástica. Ao invés de eu parar às 6 horas, vou parar às 11 horas da noite, porque eu sou mais produtivo nesse horário, e ainda a lei não mudou para poder aceitar ou para regulamentar isso. Como também gravação, desde que seja, mesmo que você não tenha autorizado, imagina, você está conversando com o seu funcionário, você não autorizou a gravação. Mesmo que você não tenha autorizado, ela vale na justiça, desde que a pessoa que gravou não seja um terceiro. Ou seja, eu estou conversando com você, se eu gravar o que nós dois estamos conversando, vale na justiça. Mas se eu estou conversando com você e um terceiro grava, isso não vale na justiça. O que é muito estranho, porque qualquer filmagem de câmera de segurança vale na justiça. Então, a discussão das regulamentações referentes à mudança que o celular, que o smartphone e que os aplicativos estão trazendo ainda não está resolvida. E a gente tem claramente, né, e eu coloquei aqui como regulamentação porque não existe nada ainda regulando, a gente tem uma fé cega de que a tecnologia está correta. A gente tem isso em N experiências que a gente tem, e eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui de uma experiência de um artista europeu com relação ao Waze. Vamos lá. Uma hora vai passar, passou, deixa eu disparar. O que esse cara fez, basicamente, foi o seguinte, ele pegou um carrinho, colocou 100 celulares ligados no Waze, nesse carrinho de mão, e atravessou essa ponte que vocês estão vendo aí, para os dois lados. E aí vocês vão perceber que tá aparecendo, ó, começou a ficar amarelo, estava verde, começou a ficar amarelo, e daqui a pouco vai aparecer que está lá. Ele está seguindo, está ficando vermelho, porque está tudo engarrafado. Na verdade, vocês veem na imagem que não tem ninguém andando, nenhum carro passando, mas o Waze mostra essa ponte completamente engarrafada. Então, isso que eu digo da fé cega das pessoas. Esses 99 celulares andando na velocidade do artista em cima da ponte geraram para o Waze, que fica lá em Israel, vou passar aqui só, pronto, passaram para a empresa uma sensação de que ali estava engarrafado. E imagina, você está acostumado com o Waze a acreditar que quando aparece que um lugar está engarrafado, aquele lugar de verdade está engarrafado. O Waze, ele não tem capacidade de medir ou de conferir se as informações que ele tem são verdadeiras ou não. Por isso que ele sempre tem aquele pedido assim, o acidente que estava na estrada ou na avenida continua, a polícia que estava ali continua, porque a partir do momento que alguém falou que tem policial, que tem um acidente, que tem um carro parado, que tem algum problema na via, essa informação vai para o mapa, e se ninguém falar que saiu, vai ficar lá para sempre. Então o Waze fica conferindo o tempo todo. Nesse caso, nessa experiência desse artista alemão, o que ele fez foi
enganar o sistema. E eu que estou em casa, que acredito, essa fé cega, faca molada, nessa coisa que eu acredito 100% no sistema, se eu estou em casa, preciso ir para algum lugar que está do outro lado da ponte, é bem provável que eu dê uma volta enorme, porque, basicamente, a tecnologia ainda não achou um jeito de não ser enganado. Mais um ponto, a sua empresa, ela mudou, e mesmo assim, quer dizer, desculpa, a sua empresa não mudou, e mesmo assim, a percepção das pessoas é que ela piorou. Então, vamos entender do que nós estamos falando. Isso aqui vocês conhecem de cor salteado, por mais novos que vocês sejam, a gente ainda vê filas em banco. Essa aqui é uma fila numa caixa econômica, em que as pessoas enfrentavam no passado, até antes da tecnologia, até antes da internet, até antes da digitalização, todas as relações nos bancos eram feitas através de uma relação humana. Eu ia na agência, tinha lá 4, 5, 6 caixas, eu enfrentava a fila, eu comecei minha vida sendo office boy, ou seja, eu ia de banco em banco para pagar as coisas, as contas, pagar, fazer depósito, tirar dinheiro para as pessoas, ou seja, existia uma profissão. Hoje ainda existe, mas naquela época éramos milhões de office boys, porque as pessoas não queriam perder tempo nas filas dos bancos e eles nos pagavam, ou a empresa nos contratava para a gente ser a pessoa, aí com 16, 17, 18 anos, que ficaria na fila esperando para poder pagar, para poder fazer as coisas. E era um inferno, porque quando você pegava uma pessoa na sua frente, que era de uma grande empresa, o cara entrava, você olhava, a fila estava pequena, mas aquele cara representava talvez 10, 20 ou 30 pessoas, então ele ficava ali para sempre e você tinha que ficar esperando. Veio a tecnologia. E a tecnologia começou a mudar o processo, já digitalizando a pessoa, o caixa não precisava mais olhar sua assinatura, ele só digitava e isso agilizou. Junto a isso, o governo começou a colocar limites, a reclamação era tanto que colocou limites, tem uma lei que diz quanto tempo que eu posso esperar numa fila de banco, para vocês terem uma ideia de como é que o problema era grande. E aí, principalmente o Itaú e o Bradesco, que foram os bancos que começaram essa revolução no Brasil, criou-se um banco na frente do banco. Se você chegasse para poder fazer um depósito, tirar um dinheiro ou fazer um pagamento, você que não tinha nenhum conhecimento, nenhuma habilidade técnica, você chegava e na hora que você chegava, tinha alguém para te ensinar a usar o terminal eletrônico. E isso aí é história, estamos falando aí de anos 90, as pessoas foram acostumando e cada vez mais o banco foi diminuindo e na frente esse banco digital foi crescendo. E a coisa mais interessante, você sai com a digitalização, com a internet, de ter que enfrentar a fila, mas você continua indo fisicamente ao banco e de repente chega um banco que fala o seguinte, não, eu quero ser grande, eu quero fazer tudo, mas eu quero fazer tudo através do celular. E hoje o Nubank, que é um banco que tem menos de 10 anos, já é maior do que a maior parte dos bancos brasileiros. Quando eles fizeram o IPO, ou seja, quando eles colocaram as ações deles no mercado, eles chegaram inclusive a ser maior do que o Itaú e do que o Bradesco. Depois a ação caiu, hoje eles são o 3º ou 4º banco brasileiro, mas eles não têm uma agência, eles não têm um funcionário, ou tem funcionário, mas não no nível que os grandes bancos têm. Eles já têm 40 milhões de usuários, enquanto que o Itaú, depois de mais de 50 anos, 60 anos, não sei lá quantos anos ele tem, chegou no número deles, que, se não me engano, eles têm 90 milhões de usuários. Isso aqui é uma mudança forte,
O Itaú dificilmente consegue combater essa novidade por uma razão muito simples. Os executivos que estão lá dentro continuam pensando sempre no físico, sempre nas agências. Tanto que quando você precisa mudar a senha, porque seu celular foi roubado, você precisa implementar de novo o aplicativo, você precisa ir na agência para poder fazer algum tipo de trabalho. Enquanto que no Nubank você faz tudo no seu próprio celular, porque até porque eles não têm agência para poder ir. Banco existia. O banco eletrônico, ela é o que a gente chama de uma inovação incremental, ou seja, eu incrementei alguma coisa nova em alguma coisa que existia, e o banco digital é uma inovação disruptiva, porque eu quebro o processo como um todo. E, por último, a impaciência. Uma coisa que é típica desse movimento de aplicativos, desse movimento do smartphone, é exatamente o tanto que a gente tem cada vez mais ficado impaciente em esperar tomar decisão, e a grande culpa é principalmente dos aplicativos de delivery e das empresas que entraram, que nem Mercado Livre entrou no mercado precisando fazer um diferencial versus a compra presencial. Aqui vale a pena fazer um comentário para entender por que os deliveries cada vez são mais rápidos. Quando eu compro, vou imaginar um livro. Você vai lá comprar meu livro lá, chega na livraria, acha o meu livro, quando você compra, a sua satisfação é imediata. Você pagou e sai com o livro na mesma hora. Quando eu compro pela internet, eu tenho que administrar a minha ansiedade, a minha insatisfação de não colocar a mão no objeto na mesma hora, além da minha desconfiança que talvez não chegue. Para resolver esse problema, quanto mais rápido eu entregar, menor é a insatisfação e mais fácil eu te convencer a, em vez de você ir para a rua e comprar, compra aqui que eu te entrego logo daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, daqui a 10 minutos, não importa o tempo, mas eu diminuo a ponto de você falar, por esse tempo vale a pena eu comprar pelo delivery. E aí a coisa interessante é perceber o posicionamento das empresas. A primeira grande empresa brasileira de delivery é a Correios. E o Sedex, que durante anos foi o sinônimo de entrega confiável no Brasil, o slogan dele é mandou, chegou. Ou seja, eu não tenho compromisso nenhum com o tempo, eu não tenho compromisso nenhum com prazo, eu só falo com você o seguinte, ó, você me entrega aqui, você pode ficar tranquilo, um dia qualquer, isso aí vai chegar lá, você não vai se perder. Estamos falando de uma empresa que ainda está no século passado. Vira a página, Mercado Livre. Compre hoje, receba amanhã. Essa foto é uma foto de uma van do ano passado. Hoje em dia, eles já prometem entrega no mesmo dia. Vem Americanas, e aqui em São Paulo, eu acredito que Belo Horizonte também tem a mesma coisa, é compre e receba em até 3 horas. Então, se você comprar, você mora em São Paulo, você comprar qualquer coisa na Americanas, em 3 horas está na sua casa. E aí vem iFood e Rappi e cria o 15 minutos está na mão. Ou Rappi Turbo, como chamo do Rappi. Que é, eu diminuo ao extremo o tempo. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante, porque para fazer isso, o iFood, o Rappi, eles criam centros de distribuição locais. E aí, como eles são aplicativos, eles sabem que tipo de produto mais sai naquela região, bairro A, bairro B, bairro C, e eles têm estoque de modo que o motoqueiro, se vocês andarem em Belo Horizonte, vocês vão ver isso, sempre tem no meio do bairro um lugar que está cheio de motoqueiro, não tem nada, a não ser uma casa, está cheio de motoqueiro ali com certeza é um centro de distribuição do iFood ou do Rappi. Resumindo esse papo todo longo, né, o cliente ele está mais impaciente, ele está mais informado, ele espera ganhar o básico, depois ele até paga, mas ele paga por aquilo que seja melhor do que o básico, e eles esperam que as empresas antigas ajam como as novas startups do mercado.
É isso que eu queria falar. Checker, se tivermos perguntas, estou aqui à disposição. Opa, Murilo, bacana, muito legal ouvir aqui você, companheiro, né? Muito interessante essas reflexões, né? E sobretudo esses insights, né? Que esse papo nos traz, né? Principalmente, Murilo, porque nós estamos aqui trazendo um ponto que para muitos empresários ainda é um paradigma, né? Pensar no processo disruptivo e as novas formas de aproximação, de personalização, de relacionamento que essas novas tecnologias têm trazido todos os dias, né, para o mundo dos negócios, para o mundo das organizações, né? Bacana, muito bom ouvir isso, muito frutífera essa reflexão e, sobretudo, muito instigante sob o ponto de vista de futuros gestores, né, que vão ter que pensar fora da caixa, né, para imaginar qual será o futuro, né, de seu negócio, das suas operações de negócio, né? Nós já temos, sim, algumas perguntas aqui, Murilo, né? Eu vou aqui pedir ao pessoal que fiquem à vontade, por favor, né, de fazer as perguntas e colocar aí nos comentários, tá? Que a gente vai, na medida do possível, né? Nós temos ainda um tempo aqui para ficar com o Murilo, né? Para que a gente possa responder ou estimular outros insights aqui por parte de vocês. Por favor, fiquem à vontade para colocar dúvidas, perguntas ao Murilo. Eu já estou aqui, Murilo, com a primeira, que é do Davi. Oi, Davi, tudo bom? Davi Ricardo, né? Essa aqui coloca a pergunta que o Davi traz para a gente aí, Murilo. Ricardo Eletro, né? Ricardo Eletro é um paradigma em varejo, né? Então, assim, a Ricardo Eletro chegou a ter 1.100 lojas no Brasil e faturava 12 bilhões por ano. Como assim, num passo de mágica, faliu, né? Que lição as empresas de hoje podem aprender com esse case? Para você, tem N lições. Eu acho que a primeira é o seguinte: a gente tem que ser melhor do que os concorrentes, sempre, tá? Então, o caso da Ricardo Eletro é um exemplo claríssimo. Eles eram bons, mas se eu comparar com o que o Magazine Luiza fez, eles ficaram para trás, porque o Magazine Luiza começou a entrar em áreas que o Ricardo Eletro nunca entrou. Eles criaram uma empresa de telefonia, compraram empresa de internet para poder aprender a vender pela internet. Ou seja, eles se modernizaram frente ao mercado. Enquanto que Ricardo Eletro, e aí não tem nenhum julgamento aqui que não seja o administrativo, o Ricardo Eletro continuou fazendo boas vendas nas lojas. E a demora em reagir sempre é prejudicial. Eu acho que a grande questão aqui, tem N outros problemas aí financeiros, mas o grande problema é que Ricardo Eletro continuou mais tempo do que o necessário no modelo antigo, e ele deveria ter evoluído, como o Magazine Luiza fez, antes, inclusive, do Casas Bahia. Casas Bahia era líder de mercado, hoje não é mais, porque Casas Bahia saiu atrasado. Então, a gente tem aí três empresas. Magazine Luiza, entendendo o cliente, entendendo a expectativa. E eu lembro que quando ela criou a Lu tem mais de 18 anos. Então, quando ela criou a Lu, todo mundo questionava, eu era da agência da Magazine Luiza, questionava para que esse negócio. E o pessoal falava, vai ser nossa porta de venda no longo prazo. Ali no final dos anos 2007, já vendia 25% do que vendia no Brasil. Hoje o principal foco deles é a internet. Casas Bahia continua durante muito tempo no modelo tradicional, mas arrancou, está fazendo a mudança, está fazendo a transformação e está indo relativamente bem. Ricardo Eletro demorou. Acho que é essa a resposta aí para o Davi. É interessante essa reflexão, né? Quer dizer, você coloca um ponto aí, né? Quer dizer, ela demorou a reagir àquilo que seria uma transformação digital dentro do varejo, né? Mas, sobretudo, também, né, Murilo, ela nunca, no modelo tradicional, ela nunca conseguiu, apesar das 1.100
lojas, né, ela nunca conseguiu escalabilidade, né, assim, no sentido de melhor comprar. Como é que é aquela máxima do varejo que você conhece, né? Quer dizer, mais importante do que vender, às vezes, é saber comprar, né? E eles realmente foram vítimas de um modelo que não deu a eles a necessária escalabilidade para competir em volume, né? Não passou pela transformação digital e sofreram na pele um pouco daquilo que foi essa consequência do atraso da transformação digital, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui, quem mais? Ah, tá, o professor Zé Ronaldo. Olá, Zé Ronaldo, né? O professor Zé Ronaldo está com uma pergunta aqui, né? Ele está te parabenizando pela abordagem, né? E faz a pergunta: você acha que ainda seremos surpreendidos pela tecnologia com o surgimento de algo que venha substituir os smartphones? Isso é um exercício de futurismo, com você. Aí ele completa a pergunta: em caso positivo, em quanto tempo você acha que isso acontece, isso demora a acontecer? Você vê como é que são as coisas. A minha bola de cristal quebrou, cara. Né? Então, essa é uma pergunta que vale alguns bilhões, não é nem milhões, bilhões de dólares, de quem achar a solução ou o caminho posterior. A grande aposta nesse momento é a questão dos wearables, né? Os equipamentos vestíveis, vamos falar assim. Então, acho que o maior acho que é wearables que fala, né? Eu sei escrever, mas falar em inglês é Flórida. Wearables. Né? Ok. Mas, basicamente, se a gente pensar, a primeira corrida é pelo relógio. Né? Então, o relógio que a Apple tem, que a Samsung tem, que a Google acabou de lançar o dela, é o primeiro passo para eu não depender de alguma coisa que fica no meu bolso e alguma coisa que fica no meu corpo. Então, assim, imagina, a gente ficava distante, computador é distante, televisão é distante, a loja física é distante, isso vem para perto da gente, mas vai para o bolso. Eu tenho que ter um movimento de ir no bolso, e todo o trabalho de todas as empresas é diminuir esse arrasto, né? Ou seja, a fricção que existe. Então, o próximo passo é o nosso pulso, depois é bem provável que seja o nosso olho. Então, tudo aquilo que a gente vê em ficção científica é um sinal daquilo que pode acontecer. Então, se a gente pensar, vou falar uma besteira aqui, porque eu sou fã de Jornada nas Estrelas, mas os aparelhos que tinham lá numa série de 60 e poucos, ali no final dos anos 60, os aparelhos todos estão aí. Lá tem o iPad, lá tem o telefone celular. Tanto que o StarTAC, que foi um telefone de bastante sucesso da Motorola, né? Motorola hoje está mal, o StarTAC já não existe mais, mas é um dos primeiros grandes sucessos de celular. Chamava StarTAC porque era uma brincadeirinha com o Star Trek, que tinha um celular lá que abria, né? Era um comunicador que abria. Então, assim, o que acontece? O processo todo, e Zé Ronaldo, eu apostaria que o processo todo está andando para cada vez mais eu não depender de equipamentos externos e eu depender do meu pensamento para fazer a compra. O ideal seria, no dia que eu olhar para a minha geladeira e talvez a câmera, o que quer que seja, reconhece que está faltando leite, está faltando carne, está faltando manteiga e automaticamente já pede lá no Magazine Luiza ou na Casa Bahia ou no Pão de Açúcar, e isso chega na minha casa. E melhor, nos Estados Unidos, quando você compra pela Amazon, você não tem nem o trabalho de colocar na geladeira. Se você der autorização, o funcionário da Amazon entra, enquanto você está trabalhando, e guarda as coisas que você comprou nos lugares que você quer. É lógico que tem um sistema para fazer isso, tem um sistema que eles vendem também, que é de câmeras, de controle de câmeras, chave na porta, eletrônica. Então, o cara da Amazon recebe o código para poder abrir sua porta, que muda depois, e na hora que você entra, a câmera está acompanhando para o cara não roubar nada. Então, você compra um pacote inteiro. Mas, de todo jeito, você já não precisa mais se preocupar em guardar as coisas. Então, respondendo aqui, curto, uma coisa que eu já fiz longa, eu acho que os próximos passos são a gente absorver no corpo a questão tecnológica. Maravilha, maravilha, né? Quer dizer, você estava falando, eu estava lembrando
do Amazon Go, eu não sei se você já viu o Amazon Go, né, que é aquele sistema de leitura ótica no ponto de venda, né, que você não tem caixa, né, você já pega e go, né, é muito interessante também, talvez nessa trilha, né, do comportamento de compra do consumidor, né, no digital, muito interessante, né. O Davi volta aqui com uma pergunta, muito interessante também, agora é mais voltado à sua experiência de mercado automotivo, né? Como você vê a tendência dos carros elétricos e autônomos para o cenário brasileiro? Cara, a minha bola de cristal realmente está quebrada, cara. Continua. Tá? Mas assim, considerando a minha experiência, tá? Assim, o carro elétrico, ele é uma realidade já, ou seja, mas é uma realidade de nicho, mas bem nicho mesmo. Por quê? Algumas razões. Primeiro, é caro. Então, não dá para falar que vai popularizar, enquanto os custos de bateria não caiam para o custo do carro elétrico ser igual ao custo do carro a gasolina ou a combustão. Segundo, que no nosso caso, quer queira, quer não, o Brasil tem duas vantagens sobre países europeus ou sobre os Estados Unidos, que a nossa grade de produção de eletricidade, ela é a mais limpa entre a maior parte dos países. Talvez tenha um país ou outro que possa ter alguma coisa parecida, mas como a gente tem a grade baseada em hidrelétrica, então a gente polui pouco para produzir energia. Em compensação, a gente tem uma outra coisa também, que é o etanol, que já está implementado e os carros já estão preparados para isso, que tem um nível de emissão baixo comparado com a gasolina. Porque para produzir etanol, você captura CO2 do ar. Depois você devolve quando você queima, mas ainda assim a queima é menor do que, por exemplo, o petróleo, que não tem captura na hora que você pega. Ao contrário, você gera CO2 para poder pegar o petróleo, para poder produzir a gasolina, e a gasolina ela vira CO2 completo. Então nós temos aí no carro elétrico essa questão. O carro autônomo não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Está tudo engatinhando. Então o carro autônomo vem aos poucos e ele vai entrando na nossa vida e a gente não percebe. Então, assim, câmara de ré é uma facilidade que, teoricamente, é um passo para a autonomia. O carro já encosta sozinho, porque o carro que tem a câmara de ré e que tem a possibilidade do computador gerar, tem carro que já estaciona sozinho. E não é de hoje. Né? A Touareg, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, já tinha isso no Brasil. Essa coisa do mudança de faixa, frear na frente do carro, isso tudo é o autônomo chegando aos poucos. E o grande problema é quando a gente tiver parte dos carros que são 100% autônomos e parte dos carros que são 0% autônomos. Significa dizer que o carro que é autônomo, ele tem que pensar por ele e pelos outros. Quando você tem todos os carros autônomos, o carro só pensa nele mesmo. Mas quando você tem parte autônomo e parte não autônomo, esse carro precisa ficar preocupado se o outro vai atravessar, não vai atravessar. Então essa é a complicação, fora que depois disso tudo, na hora que tiver tudo resolvido, tem a regulamentação, tem a lei que tem que ser mudada. Então, a gente vai ver isso acontecendo aos poucos no Brasil, mas bem mais lento do que, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. É isso aí. Essa é a grande transformação, né, do setor automotivo, né? Bom, nós temos aqui, na verdade, não são perguntas, são 2 comentários, caso você queira comentar em cima do comentário. Um é do professor Ricardo Alves, né? Ele fala aqui sobre... parabeniza pela apresentação, e ele fala dessa necessária adaptação, né, das empresas para atender ao novo mercado, ao mesmo tempo que precisa manter o atendimento àquele consumidor analógico, que ainda está por aí, né? E aí, essa ruptura, você acha que tem alguma preocupação em tela de passar do analógico para o digital? Depende da empresa. Porque, por exemplo, vou pegar aqui da apresentação. Falamos de Uber e falamos de Nubank. Eles não têm nenhuma preocupação com o consumidor analógico. Eles são digital, 100% digital, e o cara analógico ou se adapta, ou se não utiliza. Tá? Então, assim, o produto que é 100% digital, que nasceu digital e que, basicamente, todo o trabalho dele é digital, ele não tem essa preocupação. Em compensação,
As empresas que são analógicas, elas têm uma preocupação talvez muito mais de entender o que é que o cliente analógico quer do que o cliente digital quer do que o cliente analógico, porque elas cresceram no mundo análogo. Significa dizer que esse cliente, teoricamente, é fácil. O que vai rolar, e é o que a gente está vendo nos bancos, talvez seja o melhor exemplo, é que você vai diminuindo o espaço analógico e aumentando o espaço digital. Pensa na qualquer agência de banco. Você ia no passado, tinha 6 caixas. Você vai hoje, tem 1 no máximo. Então, está deixando de ter, porque você precisa administrar e ir mudando aos poucos. Transição, né? É transição. E o cliente analógico, teoricamente, ele rende mais do que o digital. Teoricamente. Porque esse cara tem um life cycle mais longo, né? Ele é um consumidor há mais tempo e ele tende a consumir mais contigo. Mas é teoria, porque pode ser que o cliente novo seja tão bom quanto o antigo. Bacana, bacana. Veja, a Tatiana também tem um comentário aqui, né? Ela faz um comentário, né? E é muito interessante, né? Nessa mesma linha, né? A transformação provocada pelo smartphone na sociedade é semelhante ao que o automóvel provocou no passado, né? Ela aqui se refere ao livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que realmente foi um ícone para todos nós, né? Essa leitura, né? Realmente. Tá corretíssimo. Ela está corretíssima, porque o smartphone, na verdade, o que ele faz, ele diminui. Vamos pegar e vamos comparar carro com o smartphone. O carro diminuiu as distâncias físicas. O celular diminuiu as distâncias digitais. Mas assim, a gente está falando de distância. A gente está falando de tempo e distância nos dois casos. Porque antes, para eu ir de Belo Horizonte para São Paulo, na época do cavalo, talvez eu gastasse 2 dias. Tivesse que parar no meio do caminho e dormir. Hoje eu faço em 5 horas com o carro. Agora, para eu estar junto com vocês, eu estou online. Tá? É por causa da tecnologia. Então, e aqui eu estou no computador porque é mais prático para fazer esse tipo de coisa. Mas com certeza tem muita gente nos assistindo pelo celular, aonde quiser. Então, assim, a comparação, parabéns, é exatamente isso. O celular faz para a gente, no mundo digital, aquilo que o carro fez no mundo físico. É isso aí. É isso aí. Ainda nessa pegada aí do celular, tem uma pergunta do Vander. Bom dia, Vander. Obrigado. Ele coloca aqui o seguinte, né? Vamos lá. Quanto à segurança, o que tem sido feito para convencer as pessoas de que negociações via celular são viáveis? Você saberia comentar esse assunto? Não sei se eu sei, mas assim, eu não sei se tipo de negociação que a gente está falando. Mas, basicamente, o que a gente percebe é que quanto mais complexa a negociação, mais a gente está entrando lentamente no digital. Vou dar alguns exemplos, e talvez eu possa estar falando besteira, mas conceitualmente é o que eu acho. Eu compro um livro sem medo, compro uma camiseta sem medo, compro qualquer coisa sem medo, quando o preço é muito baixo. Então, por exemplo, se eu comprar um livro ou uma Coca-Cola, eu sei que eu vou receber, e a negociação é quase que o seguinte, esse é o preço, você quer pagar, paga, se não quiser, não paga. Aí eu começo a aumentar a complexidade. Quando eu compro uma roupa ou um sapato, o grande entrave era, eu comprei o sapato, puxa vida, eu comprei 43, eu calço 43, chegou, tá apertado. Como é que eu entrego, como é que eu devolvo essa coisa? Como é que eu faço a troca? Então eu preferi ir à loja. Aí o mundo da digital criou ferramentas para você devolver fácil. Você coloca na caixa, entrega na esquina, já de log passa, pega, leva, e você não sabe o que houve, e você recebe outro. E não se discute. A empresa não fala, puxa vida, olha só, veja bem, não. Ela recebe numa boa, sem problema nenhum. Então, a negociação aqui é preço e modelo, tamanho, cor, o que seja. Aí nós vamos para carro. Puxa vida, carro, eu quero sentir, quero ver motor, quero ver
Então não dá para você comprar o carro sem a percepção pessoal na loja. Então você começa todo o processo de negociação financeira, se tem um modelo disponível ou não, pela internet, e na hora do vamos ver, você vai lá fazer um check-in se a coisa é séria ou não. A grande questão, imóvel é pior ainda, né? Imóvel você faz todo o processo, mas enquanto você não vai lá e vê que a empresa é séria, etc. tal, você não compra. Eu nunca comprei dessa imobiliária, dessa incorporadora, como é que é, etc. tal, ou seja, é um processo mais longo. A grande questão... Estão investindo na segurança da compra, né, online? Exatamente. A grande questão quer dizer, duas grandes questões. Primeiro, que o meliante, né, ele aprende muito mais rápido como é que ele dá o nó, e aí isso cria uma tensão contra. Então o cara começa a dar golpe na internet e isso cria um atraso no processo. E o segundo é que nós, como executivos, ou como empresários, a gente precisa entender quais são os pontos que estão impedindo e trabalhar nos pontos que estão impedindo, para que a negociação digital seja mais fácil. Não sei se era isso não, mas eu acredito, a minha percepção do comentário da pergunta seria essa. Ótimo, sim, eu entendo que era assim. Tem um aqui do Jorge também, né, que eu acho que é análogo ao assunto, né? O Jorge pergunta, né, se a utilização dos sites de compra, a utilização dos sites de compra atrapalhou o mercado, né? Grandes centros comerciais, shopping, malls. O que você acha? Lógico que sim. Né? Na verdade, assim, imagina, um marketplace, ele é um shopping center dentro do seu celular. Então, se você entra lá no Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, tem tudo. Tudo que eles vendem e tudo que eles não vendem, porque tem lá todos os sellers, né? O cara que tem uma lojinha pequena que entra e passa a vender lá. Então, sob esse ponto de vista, quem montou um shopping center está precisando se reinventar. Em compensação, o cara que tem a lojinha na esquina, na hora que ele entra no marketplace, ele amplia de um dia para o outro das pessoas que passam na porta da loja dele para o Brasil inteiro. Eu tenho uma amiga que tem uma ótica em Belo Horizonte, outro dia eu estava conversando com ela. Ela falou, eu quero abrir uma segunda loja. Eu falei, não, vai para dentro dos marketplaces. Você vai abrir uma segunda loja, você vai continuar contando com o movimento local. Vai para o marketplace, o investimento vai ser menor, você vai ganhar menos, mas você vai ganhar Brasil inteiro. E ela está fazendo isso, e assim, então assim, essa coisa de um lado atrapalha, como tudo na vida, e de outro ajuda. É interessante um comentário nisso aí, Murilo. Eu li há alguns dias atrás um fato assim interessante, né? Dando conta de que eu não sei lembrar aqui o número, né? Um número excessivo de shopping centers americanos fecharão as portas em breve, né? E é um número meio assim assustador, 25%. Olha só, né? Um quarto dos shopping centers vão aí a médio prazo deixar de existir exatamente pela presença do digital. O que não quer dizer certamente que vai ter uma falência do varejo, mas certamente ele vai ter que se reinventar, né? Como você falou aí, a experiência do cliente passa a contar muito mais do que propriamente a localização e a funcionalidade, não é isso mesmo? A gente não tem a capacidade, cara, porque a gente vive pouco. A vida nossa é curta. A gente não tem a capacidade de perceber as coisas. Mas, por exemplo, no século XIX, toda cidade tinha como ponto forte de comércio o porto. Então, você tinha lá, os portos eram super luxuosos para barcos, para navios de passageiro. Tinha a parte toda de carga que continua existindo, mas a parte toda de passageiro virou aeroporto. Morreram, ou seja, fecharam, que nem os shoppings dos Estados Unidos que você está falando, e no lugar deles abriram os aeroportos, que são os portos dos anos 2000, que eu não sei se vai ser a mesma coisa no 2021, o futuro eu não sei. Né? Do século XX, não sei no século XXI. O que vai acontecer, né? Bacana. Eu vou morrer antes. Infelizmente, eu queria ficar aí para sempre, mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito, né? Não. Tem uma pergunta bacana aqui também do professor Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, né? Ele fala aqui, né? Ele faz um comentário inicialmente, mas vamos à pergunta que ele formula aí.
no caso das fintechs, né, e ele fala da Nubank, do Inter, né, por exemplo, como criar uma relação de envolvimento e engajamento considerando as características do serviço oferecido nessas plataformas, em sua opinião? Puta, cara, essa é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que, Rodrigo, vamos acabar aqui e tá bom. Dá para falar 3 dias, né? Porque, basicamente, assim, se a gente olhar para o Nubank já fez isso. Ele conseguiu criar um envolvimento e um engajamento na hora que ele rompeu com a complicação que era ter uma conta. Desculpa que está tocando aqui o meu telefone ao mesmo tempo. Mas, nossa. Espera só um segundo, por favor, gente. Minha esposa, meu amigo, todo mundo tocando ao mesmo tempo. Alguma coisa aconteceu. Mas vamos lá. Quer atender? Fica à vontade. Não. Espera aí. Pronto. Voltando à vaca fria. No caso do Nubank, ele rompeu com um processo, com um comportamento que era absurdamente complexo e com isso ele criou engajamento. O Inter vai ter mais problema, porque o Inter já não tem a novidade, já não é o disruptivo, né? É o follower. Agora, o grande problema é como é que você cria esse engajamento se, por exemplo, você cria alguma coisa que é um supermercado 100% digital. Você pode ver que todos os supermercados digitais que apareceram, nenhum deles tem um número de fãs que são, é esse que eu gosto, não gosto de outro. Então tá aí o Shopee, tá aí o não sei quem, tá cheio de supermercados que não tem lojas, só tem centro de distribuição, e todos eles, não conseguem entregar uma experiência que faça o engajamento. Então, você precisa criar ou tentar entender por que o consumidor vai se apaixonar contigo e criar ações que permitam você ter essa relação. Bacana. Nós temos aqui uma pergunta do Jorge. Novamente, o Jorge pergunta aqui. Ele fala assim, é por falta de gestão e conhecimento de plataformas e excesso de confiança que as grandes e pequenas empresas quebram? Se é por falta de gestão e conhecimento, excesso de confiança, nossa, essa pergunta é boa, hein, Jorge? Cara, teoricamente, esse é um problema não das pequenas, mas das pequenas, das grandes, das médias. Tá? Assim, a gente, toda vez que a gente começa a achar que a gente é bom, puta, eu domino, etc. Tal, a gente começa a quebrar. O que eu quero dizer com isso? Todo próximo cliente que vai entrar, jovem, novo, ele tem um jeito de pensar teoricamente diferente. E se você não se adaptar, esse cara não vira cliente seu no longo prazo. Vou pegar um exemplo idiota, adoro os exemplos básicos, porque eles mostram para a gente, de uma empresa que fala com o jovem envelhece e ela fala com o próximo jovem, aí o jovem envelhece, ela fala com o próximo jovem, na linguagem do jovem que está chegando. Coca-Cola. Coca-Cola tem mais de 100 anos. Ninguém olha para a Coca-Cola e fala, nossa, essa é uma empresa velha. Nossa, eu vou parar de... Hoje, talvez, a Coca-Cola esteja sofrendo, não por causa da Coca, mas por causa da questão de açúcar, etc. E ela está se adequando, né, refrigerante, mas ela, durante 100 anos, ela vem se atualizando e sempre falando para o novo jovem, sem perder o antigo. Então, toda vez que você tem excesso de confiança, eu domino, eu sou Flórida, sou bom demais, o risco é você quebrar, seja pequeno, médio ou grande. É isso aí. Murilo, nós estamos com o nosso tempo praticamente fechado, mas eu estou aqui me coçando para te fazer uma pergunta, sabe? Porque ontem nós falávamos tanto, né? O uso da experiência do cliente com base em tecnologia, né? Mas a gente estava ali falando, evidentemente, de plataformas, de novas tecnologias, né? Mas, assim, o que nós estamos entendendo, né? Que nós temos no atual contexto de competitividade, que as organizações saem de uma posição de vendedoras de produto
para desenvolvedoras de relacionamento com clientes. Ou seja, nós estamos trocando quantidade de cliente por qualidade de cliente e nós estamos criando aí, você disse muito bem, eu acho que você se me referiu à cebola, né? Você vai vendendo mais para o mesmo cliente e você vai cultivando e você vai fidelizando e você vai perenizando esse cliente, né? Conta aqui para nós, a partir das suas experiências, como é que a experiência do cliente toma lugar e como ela pode, de uma forma prática, acontecer dentro das organizações. Não sei se eu fui muito longo, mas acho que você percebeu a ideia, né? Sim, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, de um lado, o consumidor ele está cada vez mais experiente. O que eu quero dizer com experiente? Imagina ali no século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, quando apareceram os primeiros supermercados. A minha relação com o supermercado era uma relação que eu não sabia como é que funcionava, como é que não funcionava, etc. Tal. E o supermercado vem evoluindo porque o cliente começa a entender como é que funciona, como é que não funciona, abre concorrente e tudo. Então, assim, o consumidor desse século ele é mais inteligente em termos de consumo do que o do século passado ou do século retrasado. Mas nós somos menos inteligentes do que o do próximo século. Então, o consumo, a gente como consumidor, a gente vem aprendendo o que a gente quer de verdade. Olha o exemplo dos produtos por assinatura. Antes a gente comprava. Vou pegar o mais básico de todos, que era sistema de computador. A gente comprava um CD, pagava caro para danar, para ter o CD, que daqui a 1 ano, 2 anos ia estar velho. Aí alguém mais inteligente falou, não, o que o cliente quer não é o CD. O cliente quer o sistema funcionando. Então, vamos vender todo mês um pouquinho para ele, ele paga um pouquinho todo mês, e a gente vai atualizando devagarzinho, e ele nem percebe. E você paga e fica feliz, porque você está comprando um serviço, não um CD. Então, essa é uma coisa, ou seja, o consumidor vai percebendo o que ele quer realmente, ele vai ficando mais inteligente. Do outro, as empresas, elas entendem que porque esse consumidor mudou, elas não podem vender a mesma coisa. E elas começam, talvez a coisa mais importante, elas começam a ter aquilo que elas sempre sonharam. Jeito de medir realmente e online a reação dos consumidores. Aí eu faço um produto novo, que antigamente, você lembra disso, a gente vendia gasolina, a gente fazia a promoção hoje, daqui a 1 mês e meio a gente sabia se tinha dado resultado ou não. Porque até o cara comprar, a informação ir para o sistema no Rio de Janeiro, cruzar e voltar para a gente, 45 dias depois que a gente ficava sabendo. Então, as nossas reações eram lentas. À medida em que a empresa vai tendo dados e vai sabendo o que eu faço que o checker gosta, o que eu faço que o checker muda o comportamento, eu também começo a ficar mais inteligente. Então, todo o processo, por que a gente está indo para a experiência? Porque o cliente quer experiência e as empresas descobriram que a experiência vale mais na cabeça do consumidor. É isso aí, vale mais na cadeia de valor percebido por ele, né? É verdade, exatamente, né? Quer dizer, mas esse é um grande desafio, né, Murilo? Parece que criar sistemas de relacionamento que agreguem valor a produto parece que é a nova fronteira, né? Que é o desafio de todo empreendedor e todo gestor de negócios, né? Pessoal, nós estamos com o nosso horário estourado, tá? Então, assim, nós não vamos mais fazer perguntas. Se eventualmente tiverem outras perguntas que chegarem aqui no site, a gente vai encaminhar para o Murilo, tá? E ao seu tempo e à sua hora, ele irá responder a vocês, né? Então, assim, de modo que agora a gente quer agradecer, Murilo, né? Agradecer muito a você por ter aberto a agenda, por ter nos dado a honra aqui desse momento único, né? A gente costuma dizer que a vida, a trajetória universitária, ela para muito além da sala de aula, né? Ela se vale, né? E ela se perpetua por essas experiências de ouvir profissionais, por essas experiências de ouvir relatos que certamente irão somar muito à trajetória profissional dos nossos alunos, tá? De modo que, assim, a gente tem muito a agradecer por esse momento que você está nos proporcionando, né? E que ele seja, viu, Murilo, o primeiro de vários outros, né, que a gente possa vir a construir e contar com você aí com futuras parcerias em projetos aí que a universidade pensa e que certamente nós poderemos
trazer você para perto da gente aí, tá bom? Eu Você agradeço sabe por demais. Pode falar. Você sabe que eu sou apaixonado pela PUC, né? Faz parte da minha história. Então, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição. Quem quiser falar comigo, meus canais lá, o Murilo Moreno no LinkedIn, todo dia eu escrevo, todo dia eu posto um vídeo no Murilo Moreno no YouTube. Então, quem quiser comprar meu livro, vou fazer a propaganda. Lembra? Opa, claro. Está à disposição, Fora do Automático. Está aí nas livrarias digitais e físicas, principalmente nas digitais. Então, obrigado pela oportunidade. É interessante. O Fora do Automático, a gente que pega o Fora do Automático, a gente vê muito o Murilo, né? Porque ele faz assim provocações, né? E eu acho que o subtítulo fala bem, né? Então, por exemplo, quando você conta a história daquele vendedor de picolé na Bahia, é exatamente muitas vezes a perspicácia do entendimento que faz o segredo do negócio, né? E de um olhar singelo no vendedor de picolé, você talvez descubra ali o melhor espírito ou filosofia de uma venda, né? Quer dizer, muito interessante, né? São provocações muito, muito significativas para quem realmente quer entender e quem quer adentrar o universo do mundo de marketing. Tá, Murilo? Muito obrigado mais uma vez a você. Muito obrigado ao pessoal aqui que nos deu suporte no back-office, né? Camila, professor Edmundo, tá? Obrigado a vocês, professores, professoras e principalmente vocês, nossos alunos, né? Que deram o sentido de ser desse Seg Meeting, né? E que a gente consiga, né? De fato, ter outras oportunidades muito breve, né? Tão boas quanto essa que o Murilo hoje nos ofereceu. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu, Murilo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço.